Sinta a força de Deus em meio ao cansaço da alma. Isaías 40:31. Tem horas que o corpo está inteiro, mas a alma parece esfarelada por dentro. Você até sorri, conversa, trabalha, mas sente que algo dentro de você está esgotado, como se estivesse arrastando correntes invisíveis. Já passou por isso? Aquela sensação de que a fé existe, mas está fraca. A esperança até tenta aparecer, mas vive ofuscada pelo peso dos dias difíceis. O problema é que esse cansaço não grita alto, ele é silencioso. Vai corroendo por dentro, sugando forças, distanciando você da presença de Deus e muitas vezes até de si mesmo. Esse vídeo não é só mais uma mensagem, é um reencontro, um respiro profundo para sua alma exausta. Aqui não vamos só ler Isaías 40:31, vamos viver esse versículo, porque essa promessa é mais do que poesia bíblica, é uma instrução divina para momentos como esse. A alma cansada precisa de direção, e Deus já deixou o mapa. O cansaço que você está enfrentando pode até ter muitas causas, mas existe uma única fonte capaz de reverter esse esgotamento por completo: Deus. Só Ele renova, restaura, levanta, fortalece. Só Ele transforma asas partidas em asas que voam alto. E não é qualquer voo, é voo de águia. É subida em meio à tempestade, é força em meio à fraqueza. É Deus mostrando que mesmo no seu limite há um novo começo. Enquanto o mundo empurra você para mais esforço, mais desempenho, mais cobrança, Deus te chama para descansar nele. O mundo quer que você finja força, Deus quer te dar força real. O mundo diz, aguente firme. Deus diz, espere em mim e eu te renovarei. E é nesse ponto que tudo muda. Se você sente que está no fim das suas forças, então você está no ponto certo para começar a viver algo novo. Porque quando tudo se esgota, Deus entra. Quando ninguém entende, Ele sussurra. Quando a alma desaba, Ele estende a mão. E é exatamente isso que vai acontecer aqui, hoje, agora, com você. Fique comigo até o final. Essa mensagem é mais do que palavras. É uma visita do Espírito Santo à sua alma. E eu te garanto, você não vai sair desse vídeo do mesmo jeito que entrou. Existem dias em que o corpo levanta, mas a alma não acompanha. Você acorda, faz o que precisa fazer, mas por dentro algo está quebrado. E o pior, ninguém vê. Porque o cansaço da alma é invisível. É um tipo de exaustão que não se resolve com uma boa noite de sono, nem com um fim de semana tranquilo. É um desgaste interno que se acumula aos poucos, nas decepções, nas lutas que parecem não ter fim, nas orações que parecem não passar do teto. Quem vive isso sabe que o vazio não tem hora. Ele chega quando tudo deveria estar bem. É por isso que tanta gente que tem fé também se sente fraca. Não é falta de crer, é falta de força. A alma cansada não é sinônimo de incredulidade. Ela é, muitas vezes, o grito silencioso de quem já lutou tanto, que não sabe mais como continuar. Talvez você se identifique com isso. Talvez esteja passando exatamente por essa fase agora. Uma fase em que você ama a Deus, mas sente que não consegue mais adorá-lo com o mesmo fervor. Em que você lê a palavra, mas parece que ela não te atravessa mais como antes. Em que você até ora, mas sente que está sozinho. É como se sua alma tivesse ficado surda para a voz de Deus. E isso machuca, dói não ouvir mais aquele sopro suave. Dói não sentir mais o calor da presença dele. Mas aqui está uma verdade que precisa ser lembrada. O silêncio de Deus não significa ausência, e a fraqueza da sua alma não anula a força que Ele quer te dar. O que você sente agora pode ser justamente o cenário perfeito para um renovo inesperado. Porque quando a alma se reconhece cansada, ela se abre para o socorro do alto. A palavra diz que o Senhor dá força ao cansado. Isso não é uma metáfora poética, é uma realidade espiritual. Deus se especializa em fortalecer o que está por um fio.
Ele não espera você estar inteiro para agir. Ele entra justamente nos pedaços, nas ruínas, nas rachaduras, e é aí que ele manifesta sua glória. Não na perfeição da sua performance, mas na sinceridade do seu quebrantamento. E é nesse ponto que muitos se enganam. Acham que precisam estar bem para buscar a Deus, quando na verdade é no mal-estar da alma que mais precisamos correr para os braços dele. Não para apresentar uma versão controlada de nós mesmos, mas para mostrar exatamente como estamos, cansados, confusos, fracos, mas com vontade de ser renovados. A promessa de Isaías 40:31 é para os que esperam no Senhor. E espera quem ainda tem esperança. Espera quem ainda acredita que existe algo além da dor. Espera quem sabe que não tem forças, mas sabe onde encontrá-las. E é por isso que você está aqui. Porque no fundo, você não desistiu. Está buscando, ainda que seja com pouca fé, ainda que seja arrastando os pés. Isso já é sinal de que Deus está trabalhando. A alma cansada é o solo perfeito para um milagre silencioso. Aquele que começa dentro, onde ninguém vê. Deus não quer só resolver seus problemas. Ele quer restaurar você por inteiro. E isso começa com a sua disposição de não fugir dele, mesmo ferido, mesmo abatido, mesmo sem forças. Quando você se posiciona no lugar da rendição, ele se posiciona como sua força. E aí tudo muda. Hoje sua alma pode estar se arrastando, mas ao final dessa jornada você vai entender que o que parecia fim era, na verdade, o início de um voo. Porque quem espera no Senhor não fica parado. Ele sobe, ele voa, ele renasce. Isaías 40:31. Não foi escrito para momentos de glória, mas para dias de exílio, de desânimo profundo, de alma arrastando-se por esperança. O povo de Deus, naquele contexto, estava abatido. Não era um povo que havia se esquecido de Deus, era um povo que se sentia esquecido por ele. Já oraram, já lutaram, já suportaram e nada parecia acontecer. É nesse cenário que surge uma promessa extraordinária. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Essa promessa não fala de uma energia comum. Não é um tipo de motivação emocional que passa depois de alguns minutos. Isaías está revelando aqui um princípio espiritual eterno. Esperar no Senhor não é passividade, é gestação. É um tipo de espera que transforma. Enquanto esperamos, algo dentro de nós está sendo preparado para subir. Só que, diferentemente do mundo que diz, corra mais, faça mais, conquiste mais, Deus diz, espere e eu farei. Esse esperar no hebraico original vem do termo kavá, que também carrega o sentido de aguardar com expectativa, mas também de unir-se firmemente a algo. Ou seja, esperar no Senhor não é sentar e cruzar os braços, é se enlaçar com Deus. É se amarrar espiritualmente nele, ainda que o chão esteja afundando. É declarar internamente, mesmo sem respostas, eu permaneço ligado a ti. E então vem o segredo da renovação. Essa espera ativa, expectante, conectada, gera novas forças. Deus não simplesmente devolve o que se perdeu, Ele dá algo novo. Ele não apenas recarrega suas energias, Ele instala outro tipo de força, uma força que não vem da carne, nem da mente, nem da motivação humana, mas do Espírito Santo. Uma força que é capaz de te fazer correr sem cansar, caminhar sem se fatigar e, o mais impressionante, subir com asas como águias. Mas por que águia? Porque a águia não luta contra a tempestade, ela sobe acima dela. Enquanto outras aves se escondem, a águia usa o vento contrário como impulso. E é isso que Isaías está dizendo. Quem espera no Senhor não será poupado da tempestade, mas será capacitado a superá-la em outra altitude. Talvez você esteja tentando demais mudar a sua vida com as próprias mãos. Talvez esteja lutando contra o vento, batendo asas na mesma altura dos seus problemas, tentando vencer com sua lógica, sua experiência, sua resistência.
mas a promessa de Deus é outra. Não é você que vai conquistar, é Ele que vai te elevar. E isso começa quando você troca o desespero pelo descanso, a pressa pela confiança, o ativismo pelo enlaçar-se em Deus. Às vezes, a maior prova de fé não é o quanto você se movimenta, mas o quanto você decide permanecer. Esperar nele é a forma mais madura de dizer: eu confio, mesmo sem ver. Eu continuo, mesmo sem entender. E é essa postura que atrai o sopro do Espírito. Não confunda atraso com abandono. Deus não está demorando, Ele está te amadurecendo, porque antes de te entregar asas, Ele está construindo um coração que saiba usá-las. Você pode estar ouvindo tudo isso, sentindo esperança reacender no peito, mas se perguntando: por que então eu continuo no chão? Por que, mesmo depois de orações, cultos, jejuns e lágrimas, ainda parece que a alma está presa? A verdade é que existem bloqueios sutis, silenciosos, que impedem muitos cristãos de viverem essa renovação de Isaías 40:31. E o mais perigoso é que esses inimigos não são sempre visíveis. Eles se disfarçam de boas intenções, de rotina religiosa, até mesmo de responsabilidades espirituais. Mas no fundo, estão te paralisando. O primeiro inimigo é a fé sem entrega. Aquela fé que acredita em Deus, mas não descansa nele. É uma fé cansada, inquieta, sempre tentando dar um jeitinho nas promessas divinas. Você crê que Deus pode agir, mas vive ansioso como se tudo dependesse de você. E isso esgota, porque ninguém consegue carregar o mundo nas costas e ainda manter a alma leve. Quando confiamos só da boca para fora, o cansaço espiritual aumenta. Mas quando largamos o controle e dizemos: Senhor, faz do teu jeito, no teu tempo, a alma começa a respirar. Porque a entrega não é o fim da luta, é o começo da cura. O segundo inimigo é o ativismo disfarçado de devoção. Tem gente que faz muito para Deus, mas vive pouco com Ele. São os que estão sempre ocupados. Lideram, cantam, servem, organizam, visitam, mas não param. E quando param, sentem culpa por não estarem produzindo algo. A espiritualidade vira tarefa. A presença de Deus vira um checklist. E nesse ritmo, a alma não se fortalece, ela se desgasta. Porque não fomos chamados apenas para fazer por Deus. Fomos chamados principalmente para estar com Deus. Jesus não elogiou Marta por estar ocupada. Ele elogiou Maria por sentar e ouvir. Às vezes é no silêncio do quarto e não no palco da igreja que Deus nos renova de verdade. O terceiro inimigo é a comparação espiritual. A alma já está cansada, mas ainda assim você olha para o lado e se cobra por não estar tão forte quanto o outro. Vê alguém orando com fervor e se sente fraco. Vê outro dando glória, chorando, sendo usado, e pensa: o que há de errado comigo? E esse tipo de comparação é uma armadilha cruel, porque cada alma tem seu processo, cada voo começa em um tempo diferente. O que parece estagnação pode ser, na verdade, o preparo secreto de Deus dentro de você. O que parece atraso é muitas vezes apenas a pausa antes do impulso. Quando você se compara, você não se inspira, você se sabota. E Deus não está te medindo pela régua dos outros. Ele te conhece, Ele sabe onde você está, o quanto você já caminhou e o quanto ainda vai subir. Esses três inimigos, fé sem entrega, ativismo sem comunhão e comparação destrutiva, formam uma gaiola espiritual. E talvez seja essa a prisão que tem impedido você de voar. Mas a boa notícia é que essa gaiola não é inviolável. Ela pode ser quebrada, hoje, agora, pela verdade, pela rendição, pela presença do Espírito Santo que quer te mostrar que você não precisa ser forte para subir. Você só precisa reconhecer que está fraco e deixar Deus fazer o que só Ele pode fazer.
Muitos estão tentando voar com asas de autossuficiência. Mas Isaías 40:31 não diz que é o forte que voa. Diz que é o que espera. E esperar é para os humildes, para os quebrantados, para os que desistiram de vencer sozinhos e se jogaram nos braços do Pai. Então pare, respire, reflita. Qual desses 3 inimigos tem impedido você de viver a renovação que Deus já prometeu? Identificar já é metade da libertação. O resto Deus faz. Chega um momento em que não basta saber que Deus renova, que Isaías prometeu, que a palavra consola. A alma quer saber como. Como sair desse estado de exaustão espiritual? Como deixar de apenas sobreviver para começar a voar? A resposta está em 3 asas espirituais que o próprio Senhor nos entrega quando escolhemos esperar por Ele. 3 atitudes que, quando assumidas com sinceridade, reposicionam a alma para o alto. A primeira asa é a fé ativa e não passiva. Não se trata daquela fé que apenas assente com a cabeça enquanto o coração permanece parado. Fé ativa é aquela que, mesmo sem sentir nada, se move. É a fé que se levanta para orar, mesmo quando a vontade é chorar, que abre a Bíblia mesmo quando as palavras parecem não fazer sentido, que declara promessas mesmo quando tudo grita o contrário. Esse tipo de fé incomoda o inferno, porque ela não depende do que vê nem do que sente, ela depende do que crê. E quanto mais você a pratica, mais sua alma começa a se alinhar ao céu. É como se o Espírito fosse soprando vento sob suas asas, pouco a pouco, até que você comece a sair do chão. Fé ativa não é sobre gritar, eu creio, é sobre viver como quem já recebeu. A segunda asa é o descanso espiritual, e talvez essa seja a mais contraintuitiva, porque em tempos de angústia, tudo em nós quer agir, correr, resolver. Mas Deus opera de forma invertida. Ele age quando você para. Não parar de buscar, mas parar de lutar com as próprias mãos. O descanso bíblico não é abandono, é rendição. É o lugar onde você se posiciona dizendo, Senhor, se o Senhor não fizer, eu não quero fazer. Se o Senhor não mover, eu não quero insistir. É nesse nível de entrega que o cansaço começa a evaporar, porque você deixa de ser o salvador da sua própria história e reconhece que há um Salvador que não dorme e nem descansa. E é Ele quem sustenta o mundo, inclusive o seu. Descansar espiritualmente é difícil para quem aprendeu a sobreviver na força do braço. Mas é libertador quando você percebe que Deus faz muito mais enquanto você apenas confia. Quem descansa, voa. Porque para Deus, o repouso é uma ponte para o sobrenatural. A terceira asa é a rendição ao Espírito Santo. Não a rendição de quem desiste da vida, mas de quem decide parar de resistir a Deus. É quando você para de dizer como Ele deve agir, para de tentar controlar os tempos, para de justificar suas quedas com argumentos humanos. É uma rendição honesta, sem filtro, que diz, Espírito Santo, toma o controle, me transforma de dentro para fora, faz do teu jeito. E é aqui que a transformação acontece, porque Deus não trabalha em corações armados, Ele transforma corações entregues. Essa rendição ao Espírito não é um momento místico, é um estilo de vida. É quando você acorda e pergunta, Espírito Santo, o que o Senhor quer me ensinar hoje? É quando você está prestes a reagir com raiva, mas escolhe silenciar e pedir direção. É quando você está fraco, mas ainda assim escolhe adorar. Essas pequenas escolhas do cotidiano são como batidas de asas. Cada uma delas te levanta mais um pouco, até que você se vê longe do chão que antes te prendia. Essas 3 asas, fé ativa, descanso espiritual e rendição ao Espírito, formam o conjunto que leva a alma de volta ao lugar de força. Elas não são mágicas, mas são divinamente eficazes. E quanto mais você as pratica, mais você se alinha ao movimento do céu. Se hoje você sente que ainda está no chão, não se culpe.
mas também não aceite permanecer aí. Deus está te dando as ferramentas. Ele não quer apenas te consolar, Ele quer te levantar. E você não precisa esperar por uma ocasião perfeita. Pode começar agora mesmo, com uma oração, um gesto, um silêncio cheio de fé, uma decisão de confiar. Você não vai voar de uma vez, mas vai começar a sentir que dentro de você algo se move. E esse movimento é o início da sua libertação. A promessa de Isaías não diz que Deus vai tirar as tempestades do caminho. Diz que você vai subir por cima delas. E há um motivo pelo qual o Espírito inspirou a comparação com a águia. Diferente de outras aves, a águia não tenta escapar da tempestade. Ela a enfrenta, mas não com força bruta, com altitude. Quando os ventos se tornam violentos, ela estende as asas e usa exatamente a força da tempestade para ganhar impulso e subir acima das nuvens escuras. Ela não luta contra o caos, ela voa sobre ele. Essa é a imagem perfeita do que Deus quer fazer com você. Ele não está te preparando para fugir do problema, mas para passar por ele sem ser destruído. Subir não é evitar. Subir é aprender a enxergar de outro ângulo. É quando a alma cansada descobre que pode sim atravessar dias difíceis, desde que esteja posicionada mais alto do que a dor. Sabe por que muitos ainda não conseguem voar? Porque insistem em viver na mesma altitude do problema. Continuam tentando resolver tudo com a lógica humana, com reações emocionais, com conversas ensaiadas, com tentativas desesperadas de controlar tudo. Só que o voo espiritual exige outra postura. É quando você se posiciona em oração ao invés de discutir. Quando escolhe calar ao invés de responder no impulso. Quando decide confiar mesmo quando nada ao seu redor inspira confiança. Subir é escolher o espírito e não a carne. E isso muda tudo. A águia tem outra característica interessante. Quando está em processo de renovação, ela se isola, vai para um lugar alto e seguro. Ali, ela quebra o próprio bico, arranca penas velhas, espera crescer de novo. É um processo doloroso, mas necessário. E só depois disso, ela volta a voar com ainda mais força. Talvez seja isso que esteja acontecendo com você. Deus te levou para um lugar de silêncio, de quebra, de espera. Não porque Ele te abandonou, mas porque Ele está te preparando para voar de novo. Há renascimentos que só acontecem no alto, quando você se separa da agitação e se aproxima do coração de Deus. Por isso, não estranhe o silêncio, nem a demora, nem o processo. Se Deus está calado, é porque está trabalhando. Se Ele está te escondendo, é porque está cuidando. Se você está sendo quebrado, é porque será reconstruído com propósito. O voo da águia não começa no céu, começa no processo. Começa no ponto em que você entende que subir é melhor do que lutar, que confiar é melhor do que reagir, que descansar é mais poderoso do que se desgastar. E é exatamente nesse ponto que sua alma, mesmo cansada, começa a se levantar. Você não está preso ao chão, está sendo preparado para voar, e voar alto, acima das críticas, das pressões, da ansiedade, das expectativas humanas, acima até do medo. Porque quem espera no Senhor sobe, mesmo quando o mundo inteiro acredita que é hora de desistir. Você pode estar se perguntando agora: como saber se Deus está mesmo me renovando? Se essas asas que Isaías prometeu já estão nascendo dentro de mim? É uma dúvida legítima, porque diferente do que muitos pensam, a renovação de Deus nem sempre começa com gritos, lágrimas ou arrepio. Muitas vezes ela começa em silêncio, quase imperceptível, como uma brisa leve entrando pela fresta da alma, onde antes só havia escuridão. O primeiro sinal de que Deus está te renovando é o retorno da sensibilidade espiritual. Não precisa ser um grande milagre. Basta aquele instante em que você ouve um louvor e sente algo mexer por dentro.
quando um versículo salta aos seus olhos como se fosse a primeira vez que você o lesse. Quando a oração volta a ter sabor, mesmo que por poucos minutos. São pequenos despertares, como se o coração dissesse: ainda estou aqui, ainda há vida. E essa vida, mesmo tímida, é a faísca que reacende a fé. Outro sinal é a mudança na forma como você enfrenta os dias difíceis. Não é que os problemas somem, mas sua postura diante deles começa a mudar. Aquela angústia constante dá lugar a uma paz estranha que você nem consegue explicar. É como se, no meio da confusão, houvesse um espaço sagrado dentro de você onde Deus habita. E ali você encontra firmeza, mesmo sem respostas, mesmo sem controle. Essa paz não é fruto de negação nem de alienação. É fruto de rendição. Só quem entregou tudo nas mãos de Deus consegue caminhar sem desmoronar. A renovação também se revela quando você começa a fazer escolhas diferentes, mesmo cansado. Quando decide perdoar, mesmo sem vontade. Quando escolhe voltar para a palavra, mesmo que a mente esteja dispersa. Quando opta por agradecer, mesmo em dias nublados. Isso é força sendo renovada. Isso é alma sendo restaurada. Porque a verdadeira transformação não começa com grandes decisões, mas com pequenas resistências ao velho eu. E cada vez que você resiste ao cansaço interior e escolhe confiar, uma nova pena nasce em suas asas. Mais um sinal claro é quando a voz de Deus volta a ter peso no seu interior. Não estamos falando aqui de visões ou revelações extraordinárias. Estamos falando daquela certeza silenciosa que diz: continue, eu estou com você. Quando essa voz começa a se tornar mais alta do que a das dúvidas, dos medos, da autossabotagem, é porque a força de Deus está reconstruindo sua estrutura interna. Ele está te reensinando a escutar, a discernir, a caminhar por fé e não por vista. E sabe qual é o sinal mais bonito de que suas asas estão crescendo? A capacidade de levantar os olhos novamente. A alma cansada olha para baixo, vê problemas, vê limites, vê passado. A alma renovada começa a olhar para cima, enxerga futuro, possibilidade, promessas. Quando você começa a sonhar de novo, a planejar com Deus de novo, a crer em recomeços, é porque já está subindo. Pouco a pouco, mas subindo. Não subestime os primeiros sinais. Não despreze os dias pequenos. O céu não espera a perfeição, espera a rendição. Espera esse coração que você tem aí, mesmo cansado, mesmo com medo, mas ainda disposto a ser tocado. Se hoje você sente apenas uma leve brisa, já é Deus se movendo. Se sente um desejo tímido de buscá-lo, já é o Espírito chamando. Se alguma coisa dentro de você ainda insiste em esperar, então você não está parado, você está sendo renovado. E acredite, essa renovação vai se tornar voo. Agora é o momento em que sua alma precisa parar tudo. Silenciar ruídos, acalmar pensamentos, esvaziar as mãos e abrir o coração. Porque o que vem a seguir não é apenas uma oração. É um sopro do céu, uma declaração de vida sobre terrenos áridos, uma convocação para que você, mesmo cansado, se levante e caminhe em direção ao renovo. Feche seus olhos. Não importa onde você esteja agora, na sala, no quarto, no trabalho ou dentro do ônibus. Este é o lugar que Deus escolheu para te encontrar. E Ele não precisa de multidões para agir, basta um coração disponível. Pai, em nome de Jesus, eu apresento essa alma diante de Ti. Uma alma cansada, ferida, que tentou tanto ser forte, mas já não consegue sustentar o peso que carrega. Senhor, Tua palavra diz que os que esperam em Ti renovam suas forças. Então agora eu declaro: sopra, Espírito Santo. Sopra sobre os ossos secos, sopra sobre a mente atribulada, sopra sobre o coração que não sabe mais por onde recomeçar. Toca onde ninguém vê. Visita as feridas que foram escondidas até dos mais íntimos. Alcança os espaços da alma que foram selados por medo, vergonha ou cansaço.
Tua presença não precisa de convite oficial. Ela entra onde é bem-vinda. E hoje, Deus, este coração está dizendo: entra. Mesmo sem palavras bonitas, mesmo sem forças para gritar, mesmo com lágrimas contidas, entra, faz morada, faz nova todas as coisas. Eu oro agora contra todo sentimento de abandono, contra o peso da culpa, contra o desgaste emocional que tem sugado essa pessoa dia após dia. Eu declaro que o teu amor é suficiente, que a tua graça cobre o que falta, que o teu poder se aperfeiçoa exatamente nessa fraqueza que ela sente agora. Pai, renova, restaura, reacende, que essa alma se lembre de quem tu és, que ela volte a ouvir tua voz no silêncio da madrugada, que ela sinta teu abraço, mesmo que ninguém a abrace, que ela tenha fôlego de novo, coragem de novo, esperança de novo, e que, acima de tudo, ela não perca mais tempo tentando voar sozinha. Ensina-a a esperar, ensina-a a confiar, ensina-a a voar contigo, e se ela cair de novo, que não tenha medo de recomeçar, porque tu és o Deus dos reinícios, tu és o Deus que não desiste. Tu és o Deus que levanta do pó e coloca asas nos ombros de quem nem se via mais andando. Eu declaro, com a autoridade do céu, que um novo tempo começa agora, que as forças estão sendo restauradas, que a alma que antes se arrastava, hoje se levanta, e que, ainda que os olhos naturais não vejam mudança, dentro, no espírito, já houve movimentação. A partir de hoje, ela não será mais guiada pelo cansaço, mas pela fé. Não será mais controlada pela dor, mas pela promessa. Não será mais presa pelas lembranças, mas conduzida pelo teu propósito. Em nome de Jesus. Amém. Respire fundo. Receba. A presença de Deus está aí. Ele te ouviu. E mais do que isso, Ele já começou a agir. Agora que você entendeu como Deus renova, reconheceu os inimigos da alma cansada, descobriu as asas espirituais que te elevam e orou com sinceridade, vem a pergunta prática: e agora? Como viver todos os dias nesse lugar de renovação? Como evitar cair de novo na rotina de esgotamento espiritual que te puxava para baixo? É aqui que entra o segredo da postura. Porque não basta ser renovado. É preciso se posicionar para permanecer elevado. Viver no modo águia é um estilo de vida. Não é sobreviver nas nuvens, fora da realidade, mas sim com os olhos fixos onde realmente importa. O problema é que muitos são renovados num culto, num vídeo, numa oração, e na semana seguinte já estão caindo de novo no mesmo ciclo. Não porque Deus os abandonou, mas porque não mudaram a postura de voo. Receber forças é um milagre. Manter-se em voo é uma decisão diária. A primeira decisão é proteger o ambiente espiritual. O que te cerca influencia o que cresce dentro de você. Se você vive rodeado de palavras negativas, vozes ansiosas, hábitos vazios e distrações intermináveis, não espere que sua alma continue elevada. Uma águia não sobrevive em ambiente de galinhas. Ela precisa de espaço, silêncio, visão limpa. E você também. Escolha melhor o que ouve, com quem caminha, o que consome. Não por arrogância espiritual, mas por necessidade de sobrevivência. Você foi criado para subir. Não se conforme mais com o chão. A segunda decisão é cultivar uma rotina de espera com propósito. A espera em Deus não é algo que acontece só quando tudo dá errado. É um estilo de vida que você constrói todos os dias. Estabeleça momentos intencionais de pausa, de oração simples, de silêncio com sentido. Você não precisa de 2 horas de joelhos todos os dias, mas precisa de 2 minutos conscientes de entrega. Precisa de respirações que dizem: Deus, eu estou aqui. Precisa de pequenas interrupções durante o dia que te reconectam com a fonte. Essas pequenas disciplinas criam grandes transformações. A terceira decisão é abraçar a vulnerabilidade como lugar de poder.
A cultura grita que você tem que ser forte o tempo todo, que fraqueza é fraqueza, mas na lógica de Deus é o oposto. O próprio apóstolo Paulo declarou: quando sou fraco, então é que sou forte. Porque na fraqueza sincera, Deus encontra espaço para agir. Então, não esconda mais suas quedas. Não finja estabilidade, seja verdadeiro com Deus, seja vulnerável na presença dEle. Esse é o ambiente onde Ele mais gosta de operar. Corações despidos de performance. Por fim, viver no modo águia é aceitar que o voo não depende das suas asas, mas do vento de Deus. Você pode bater asas com toda a força do mundo, mas se o Espírito não estiver te empurrando, vai se cansar. Então a melhor forma de continuar voando é manter-se sensível ao sopro dele. E essa sensibilidade se cultiva com humildade. Quando você acorda e diz: Senhor, me guia, me direciona, me corrija se for preciso, mas não me deixa sair da tua rota. O céu escuta e o vento sopra. A postura da águia não é soberba, é foco, é intencionalidade, é dependência. Ela voa alto porque não se distrai com o que acontece no chão. Ela sobe porque entende que há um lugar onde a visão é mais clara, o ar é mais leve e os inimigos não alcançam. Esse lugar também é seu. E começa com uma decisão: permanecer na posição que Deus te colocou quando renovou suas forças. Você já começou a voar. Agora é hora de manter a rota. E você não vai fazer isso sozinho. Talvez você ainda ache que o que aconteceu aqui hoje foi só entre você e Deus. Mas a verdade é que o que Ele começou em você pode ser a resposta que alguém ao seu redor está esperando. A renovação que chegou à sua alma precisa transbordar. Porque quando a águia aprende a voar de novo, ela não apenas sobe, ela inspira. Ela se torna sinal de que é possível viver acima das tempestades. Tem pessoas perto de você que estão como você estava antes desse vídeo, cansadas, frustradas, perdidas dentro da própria fé. E o que pode abrir um caminho na alma delas não é um sermão, nem um livro, nem uma canção. É o seu testemunho. É ouvir que alguém que também estava fraco, abatido, esgotado, se levantou. É descobrir que Deus ainda renova, ainda fortalece, ainda visita corações no silêncio. O seu "eu também me senti assim, mas Deus me renovou" pode ser a faísca que reacende a fé de outro. Compartilhar não é exposição, é missão, é multiplicar aquilo que Deus te deu, é estender asas para que outros aprendam a voar também. Então, não retenha, fale, testemunhe, escreva, comente, publique, ore por alguém, envie essa mensagem. Faça com que essa renovação não pare em você, mas se espalhe. Porque no reino, tudo que é compartilhado multiplica. Você pode pensar que não tem muito o que dizer, mas às vezes, uma frase como "Deus me levantou quando eu pensei que não tinha mais forças" é o que alguém precisa ouvir para não desistir. Não esconda o que Deus te entregou. Não enterre essa experiência. Espalhe. A sua história de voo vai se cruzar com histórias que ainda estão no chão. E quando isso acontecer, você será ponte. Você será voz. Você será asa. Porque Deus levanta pessoas não só para que elas vivam libertas, mas para que sejam instrumento de libertação. O voo da águia não é individual, é uma convocação. E agora você faz parte dela. Você chegou até aqui e isso por si só já é um sinal de que algo mudou. Nem toda alma cansada resiste até o fim, mas a sua resistiu. E mais do que isso, foi visitada, tocada, abraçada por Deus durante cada parte dessa jornada. Agora, uma nova realidade se abre diante de você. Não é o fim do cansaço, é o começo de uma força que não depende mais de você. É o início de um voo sustentado pela graça, mas existe algo ainda mais profundo que você precisa levar no coração.
você não está sozinho. Não está voando num céu vazio. Existem muitos outros ao redor do mundo que também estão sendo levantados pelo mesmo sopro. Gente como você, que também chorou, que também sentiu o chão sumir, que também duvidou se ainda tinha fé e que agora, como você, está batendo asas de novo. O reino de Deus é feito de reencontros, de comunhão, de pessoas diferentes, mas unidas por uma mesma fome de presença. Por isso, não viva essa renovação isolado. Junte-se, participe, caminhe com quem também escolheu esperar no Senhor. A águia voa sozinha em muitos momentos, mas ela também reconhece quando é tempo de pousar, descansar, ensinar, partilhar. A sua alma agora tem outro fôlego. Não porque o mundo mudou, mas porque você foi real com Deus. E toda vez que somos reais diante dele, ele nos renova com uma força que não falha. Essa força vai te guiar nos dias em que o cansaço voltar. Vai te lembrar do que foi dito aqui. Vai te levantar quando o peso vier. E vai continuar soprando sobre você até que você voe mais alto do que jamais imaginou. Agora é com você. Decida permanecer nesse lugar. Decida não voltar à rotina de alma esgotada. Proteja o que Deus te deu. Alimente o que Ele reacendeu. Viva dia após dia com a certeza de que o que te levanta agora não é motivação, é propósito. E toda vez que sentir que está caindo de novo, lembre-se, as asas já estão em você, a força já foi liberada e o vento continua soprando. Deus te renovou. Agora voe,